o dia que Deus me ensinou a ler as notas musicais. Se você crê nesse tipo de obra, fica até o final desse vídeo, que o final vai te surpreender. Paz Deus, eu louvo a Deus, que o Senhor me chamou através da música, me mostrou eu tocando o hino na igreja, e eu obedeci a Deus, né? Passei para a congregação, e o Senhor fez uma obra que era grande meu desejo de aprender a música, mas na cidade que eu morava, em Pilar, não tinha quem ensinasse, porque estava na pandemia. O Senhor tomou os caminhos, fui para Sorocaba pela guia de Deus, pela palavra de Deus, e o Senhor preparou um órgão para mim, né, que eu contei alguns testemunhos atrás, se vocês voltaram meus testemunhos, eu conto que eu ganhei um órgão que não funcionava, o Senhor fez uma obra que ele voltou a funcionar, não gastei com nada para consertar, porque o Senhor requeria de mim que eu estudasse a música. E eu obedeci, eu conheci uma irmã que ela tinha uma escola de música, que era a única que tinha vaga no momento, e iniciei na música, meus irmãos e minhas irmãs, no ano de 2022 para 2023. E comecei no ano de 2022 na música, e comecei bem animada, né? Achava que eu ia conseguir pegar fácil, né? Tudo na parte da música, porque Deus tinha me mostrado a revelação que eu ia conseguir. Só que não foi nada do que eu imaginava. Sei que foi muito difícil. Fora as provas espirituais que eu passava para ir na aulinha de música. E eu sei que fazia 6 meses, irmãos e irmãs, que eu estava estudando e eu não conseguia ler as notas musicais. Eu só conseguia tocar no órgão porque a professora me mostrava aonde era que para mim tocar. E a professora muito amorosa, sabe? E meu esposo também, ele começou junto comigo na música, só que no violino. E com 6 meses ele já estava tirando o hino já, no instrumento dele. E minha mãe me explicava, ele me explicava, o YouTube explicava, a professora explicava. Eu colocava meu celular no QR Code dos livros e eu escutava a explicação, mas eu não conseguia. E mesmo que eu ficasse assim, ó, mi, sol, si, ré, fá, lá, do, mi. Na hora eu esquecia, dava um branco na minha cabeça. E eu fui desanimando e achando que isso não era pra mim. Até que um dia a professora falou assim, olha, Mariane, estuda bastante. Na próxima aula eu vou dar uma provinha de notinhas pra você, algo simples, pra ver se você pegou bem as notinhas. Se você pegou bem as notinhas, a gente avança, né? Avança pro método da igreja, senão eu vou ter que voltar a irmã do começo pra irmã conseguir pegar bem. Eu falei, amém, tá bom, eu vou estudar. E eu voltei embora muito triste, porque não é porque eu não estudava, eu estudava. E de noite chorei demais, passei a noite chorando, sabe? Sozinha. E eu falei assim, Senhor, música não é pra mim não, eu já sou velha. E eu falei, eu sou burra, não adianta, eu sou burra, isso não é pra mim. Passa esse dom pra minha filha, porque eu tenho muita dificuldade, Senhor. Eu não consigo. E dormi chorando, até que chorei, até que algo me acalmou e eu dormi. Glória a Deus, aleluia. Irmandade, no que eu dormi, eu acordei perto das 3 da manhã, com um som de hino no meu quarto. Aí eu acordei escutando e falei, esposo, quem que tá tocando hino nessas horas? Você tá escutando? Daí ele falou, não tô escutando não. Aí quando ele falou, não estou escutando não, o som ficou mais alto. Eu falei, como que você não tá escutando a altura que tá esse som? Parece que é um sax baixo que tá tocando. Ele falou, não tô escutando. Mas faz uma coisa, já pega o seu véu, coloca na cabeça e fica na comunhão. No que eu coloquei o véu na cabeça e fiquei na comunhão, glória a Deus, aleluia. O som entrou no meu quarto, mas não era só um instrumento, era mais instrumento. E eu escutava muito alto, glória ao nome santo de Deus. No que eu comecei a escutar bem alto, já começou as vozes tocar junto com o instrumento, a escala de dó, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E voltou 7 vezes. Na 7ª vez que eu escutei as vozes, muitas vozes tocando com muito instrumento muito alto, o Senhor veio e trocou minha linguagem e comecei a manifestar uma manifestação do céu. Pegou eu, que eu não conseguia parar de manifestar e chorar, e algo tomava eu fortemente. Meu esposo viu ali a glória que Deus me tomava, começou a manifestar também, glória a Deus. Nós se levantamos e a alegria era tão grande que dava vontade de marchar. E eu falei, Senhor, se é o Senhor que veio e me ensinou as notas, me dá um sinal. Na próxima aula, se eu passar
passar na provinha, eu continuo na música, mas se eu não passar, eu paro por aqui, encerro a minha carreira. E eu louvo a Deus, Irmandade, que oramos assim. No outro dia, estudei e parecia que tudo era mais claro na hora de eu olhar as apostilas, na hora de eu olhar o livro MTS, glória a Deus, aleluia. E foi passando-se os dias, até que chegou a aulinha de música, glória. Chegou a aulinha de música, entrei já na comunhão, orando, saí de casa, já entrei na comunhão, na aulinha. A professora deu uma provinha simples para mim. Hoje eu vejo que é muito simples, mas naquela época era muito difícil. Ela me deu uma folhinha com uma provinha simples e eu fui fazendo, colocando o nome das notas para ela, escrevendo, e terminei muito rápido essa provinha. E aí entreguei para ela a provinha, ela olhava assim para a provinha, olhava para mim, olhava para a provinha, olhava para mim e falou: "Nossa". Eu falei: "O que foi? Eu errei muito, conta para mim". Eu falei: "Nossa, você estudou bastante, né?". Aí eu já falei: "Santo Deus". Eu falei: "Por quê?". "Ué, irmã Mari, porque tá tudo certo aqui, você não errou nenhuma. E você nem fez nos dedos, né? Você aprendeu". Eu falei: "Glória a Deus, professora, glória a Deus". Você estudou muito, né? Eu falei: "Professora, se eu te contar, você não vai acreditar". Ela falou assim: "Não, conta pra mim que eu creio, que eu creio". Aí eu contei pra ela que eu ia desistir, que eu dormi chorando, desistindo, e acordei perto das 3 da manhã com sons de hino. E quando eu coloquei o véu na minha cabeça, o som e as vozes entraram dentro do meu quarto. Eu não via nada, porque eu estava com o olho fechado. Mas eu escutava muito alto a escalinha de dó a dó, indo e voltando 7 vezes. Na 7ª, o Senhor trocou minha linguagem. E eu senti que uma alegria tomou. Como se o Senhor tivesse colocado algo dentro de mim, sabe? E contei pra ela. Ela falou assim: "Nossa, irmã Maria, eu tô me arrepiando toda. Porque comigo já aconteceu parecido. Só que comigo foi em sonho. Eu sonhei que vi um professor ensinava pra mim no quadro da lousa. No outro dia acordei aprendendo. Glória a Deus, aleluia". E foi assim, meus irmãos, que a irmã Maria aqui conseguiu ler as notas musicais. Não foi o homem que me ensinou, mas foi o próprio Deus que permitiu com que os anjos fossem no meu quarto para me ensinar, para tocar para mim e isso entrar dentro de mim. E a música entrou dentro da minha alma de uma forma que daí para frente eu fui conseguindo pegar os métodos, fui passando as liçãozinhas, até hino comecei a pegar, não porque eu tinha passado pros hinos, mas porque o Senhor estava ali. Porque o Senhor tem sido meu encarregado, tem sido meu maestro, Irmandade. Tinha vezes que eu falava: "Senhor, como que eu queria tocar esse hino?" E o Senhor falava: "Toca assim, toca desse jeito". E teve vezes que eu estava tocando hinos, irmã, na minha casa, aqui. E o Senhor falava assim: "Filha, toca mais com mansidão, toca o hino sublime". E eu falava: "Senhor, como assim sublime? O que esse hino diz pra você?". Eu falei: "Irmão, Senhor, o hino 247 me ensina a ser forte, a não desistir e sempre lutar para viver na fé e para conseguir descansar com o Senhor. Mas o que você sente tocando esse hino, o que ele te expressa?". E eu disse: "Esperança". Então toca, minha serva, com esperança. E esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que nós servimos, é o Deus que derrama os dons. E eu louvo a Deus, Irmandade, que recentemente estou aprendendo os hinos. Não sou oficializada ainda não toco na igreja, não toco no ensaio, mas estou me preparando para tocar. E muitas obras o Senhor fez. Preparou um órgão novo para mim sem condição, glória a Deus. E o Senhor tem feito muita obra, que são muitas obras que eu vou deixar para os próximos vídeos, para que fique bem explicado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você crê nesse tipo de obra, já compartilha, republica, para que mais irmãos e irmãs saibam quão grande o nosso Deus é. Curte, comenta. Glória a Deus, porque o nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. E todos acham assim que a música é um dom. Sim, a música é um dom, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Estudar, orar antes de começar a estudar e se esforçar com muito amor e com muita dedicação, obedecendo, fazendo a nossa parte. E aí o Senhor vai acrescentando, cada vez Ele vai dispensando mais os dons sobre nós. E muitas obras o Senhor tem feito, e eu sou muito grata a Deus pelo Senhor ter me ensinado a ler as notas musicais. Somente o nome de Deus seja louvado. Deus abençoe, Irmandade.